Existem várias maneiras diferentes de começar qualquer vídeo falando sobre Indiana Jones, e eu acho que nenhuma delas consegue fazer jus ao impacto que essa franquia tem na vida da maioria das pessoas que amam cinema, e eu falo especificamente por mim, que assisti ao primeiro Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, muito novo, na TV de casa, lógico, eu, afinal de contas, nasci quase 20 anos depois da estreia do filme, mas aquilo não deixou de mudar boa parte da minha vida, não deixou de mudar boa parte da minha percepção em relação a cinema, audiovisual, porque é realmente uma experiência absolutamente única e transformadora mesmo. E revendo agora, esse mês agora que eu revi o primeiro filme, revi o segundo e o terceiro, o quarto também, eu consigo compreender, né, de maneira muito mais racional o porquê desse impacto todo, porque realmente o primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, é uma obra-prima sem igual. E as continuações, o Templo da Perdição e A Última Cruzada, sobretudo A Última Cruzada, são também filmes muito impressionantes em vários aspectos, ainda que não se equiparem, na minha opinião, ao filme original. O quarto filme, o Reino da Caveira de Cristal, que também foi dirigido pelo Spielberg, eu acho muito, muito inferior, profundamente inferior, e revendo ele agora fica muito claro por quê, e não é só uma questão de efeitos visuais, sim, os efeitos, o CGI exagerado, né, atrapalha muito a experiência de alguém que vinha fazendo aqueles 3 filmes com efeitos práticos, com locações reais, e de repente você vê tudo aquilo com cara de estúdio, muda muito a experiência sim, mas tem vários elementos ali no roteiro daquele filme, nas interpretações, nas interações, que na minha opinião prejudicam muito a experiência, ainda que ele tenha sim ali e aqui algumas virtudes, sobretudo no começo. Bom, essa longa introdução feita para dizer que Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que está estreando agora nos cinemas, é melhor do que aquele quarto filme. Não é nem de longe tão irritante, né? Não é nem de longe tão inverossímil e tão desagradável à vista, na maior parte do tempo, quanto era o Reino da Caveira de Cristal. Por outro lado, também fica muito, muito aquém mesmo do Templo da Perdição, que na minha opinião é o menos bom, é o menos incrível da trilogia original, e eu já explico por quê. Antes de começar a entrar em detalhes, né, sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de curtir aqui embaixo esse vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque só assim você vai receber notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser acompanhar outros comentários que eu estou fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Eu estou sempre falando sobre lançamentos, sobre outros assuntos no mundo do cinema, nos 2 casos. Os links estão aparecendo aqui na descrição do vídeo e os arrobas aí na tela. Eu não vou entrar aqui em miudezas da história, porque assim, eu acho que isso não é o que importa para quem está com vontade de ver o filme, necessariamente. E para quem já assistiu, muito menos, né? E Indiana Jones essencialmente nunca foi sobre a força da história e sempre foi muito mais sobre a imponência das situações e o manejo dessas situações. O Spielberg é um contador de histórias sem igual, né, em Hollywood, pelo menos ele é um dos grandes contadores de história de Hollywood. E Indiana Jones é um dos motivos disso, né? Os 3 primeiros filmes de Indiana Jones demonstram bem isso. E quando eu digo contador de histórias, quer dizer um condutor mesmo, não necessariamente as histórias por elas mesmas são brilhantes, mas a maneira como ele conta, a maneira como ele trabalha o ritmo dessas histórias, a maneira como ele cria o arcabouço, né, os alicerces necessários para que você compre os absurdos dessa história, passa por todos os elementos da série, passa por todos os elementos da encenação, e é isso que faz com que Indiana Jones seja tão incrível, e é isso também que faz com que o Indiana Jones 5 não chegue lá. Não é um filme ruim. O que eu acho que funciona, rapidamente falando aqui, é que o James Mangold, que para quem não sabe dirigiu, por exemplo, Logan, Johnny June, Ford vs Ferrari, Garota Interrompida também, é um cara bem versátil e assim, um operário do cinema mais do que exatamente um criador de imagens, né? O que ele consegue fazer é orquestrar várias cenas de ação que funcionam muito bem isoladamente. Ele cria cenas de perseguição, como aquela, por exemplo, que envolve a Phoebe Waller-Bridge, que está aqui no elenco como uma das protagonistas, né? E, aliás, é uma força criativa também de todos os projetos que ela participa. Tem cenas como essa perseguição de moto, carro, que envolve vários personagens, uns atrás, outros na frente. Tem outra mais adiante que eu acho muito interessante também envolvendo carro e também envolvendo a Phoebe Waller-Bridge. Mas, ainda que ele consiga, que ele tenha esse traquejo para dirigir cenas de ação, essas cenas em menor, maior, média escala, e ainda que ele tenha também um ritmo muito bacana das interpretações, para conduzir as interpretações, para conduzir esse senso de humor e o drama que ocasionalmente aparece nesses filmes, né, aqui mais do que nos demais,
Ainda que tenha tudo isso, ele não tem um flair, ele não tem uma genialidade, ele não tem um momento autêntico em que você reconheça a marca de um diretor que a gente chama de assinatura, né? Quer dizer, ele não é um autor. Até aí a gente até poderia encontrar um espaço para dizer que o filme é maravilhoso, mesmo ele não sendo um grande autor, caso ele conseguisse resgatar exatamente aquele espírito ou emular, o que ele nunca seria capaz, acredito eu, aquele espírito vivaz, né, aquele impacto dos filmes do Spielberg, que nem o próprio Spielberg conseguiu emular, diga-se de passagem, no quarto filme, né? Então eu não acho que seja uma má escolha que o Spielberg não esteja dirigindo esse filme aqui, não. Aliás, talvez tenha sido até uma boa escolha colocar um funcionário aí de carreira como o James Mangold para fazer isso daqui. Inclusive, o James Mangold vai dirigir também o Branca de Neve, da Disney, né, que deve estrear aí no ano que vem com a Gal Gadot e a Rachel Zegler. Então vamos ver o que vai sair disso daí. Mas aqui, pelo menos, ele é isso exatamente que eu falei. Ele orquestra bem, ele encadeia bem as sequências de ação e todos esses elementos mais importantes da história, que é uma história ok, assim, é uma história que funciona bem dentro dessa proposta ideal de Indiana Jones, essa coisa do MacGuffin, né, dos personagens em busca de um determinado objeto, ainda que também não seja uma história memorável e ainda que também repita, né, aqueles vilões de sempre de Indiana Jones, que são essencialmente nazistas, só que aqui na figura do Mads Mikkelsen, que na minha opinião já está bem cansado de interpretar vilões desse tipo. Quer dizer, de Cassino Royale para cá, passando por Doutor Estranho, passando recentemente pelo Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Quer dizer, sinceramente, apesar de eu gostar demais do Mads Mikkelsen, está começando a cair naquele piloto automático do vilão solene. E isso também acaba se tornando um problema aqui no Indiana Jones 5. Outra coisa que pra mim acaba se tornando um problema, também tem a ver com escalação, também tem a ver com interpretação, é a Phoebe Waller-Bridge. Eu sei que pra maioria das pessoas isso vai ser completamente irrelevante. Ainda que ela tenha muito carisma, ainda que o senso de humor dela funcione bem fora disso daqui, em Indiana Jones, particularmente pra mim, fica parecendo que ela caiu de paraquedas no filme. Fica parecendo que ela não pertence a esse mundo aqui. E isso poderia até funcionar num filme mais satírico, mais loucão, né, mais que tivesse realmente uma proposta de mesclar elementos completamente contemporâneos com elementos mais antigos, mas não. O James Mangold tem sim uma direção mais contemporânea, uma mão mais contemporânea no trato da ação do que, por exemplo, Spielberg tinha, mesmo no quarto filme, com todo aquele CGI, só que ela realmente está muitas décadas à frente de onde a gente está vendo essa franquia nesse momento aqui. E está também muitas décadas à frente do Harrison Ford, que é gênio, aliás. Eu acho que ele é o grande mérito desse quinto filme. Ele está muito melhor aqui do que estava no quarto filme, acho eu. Está muito mais dentro do personagem, está muito mais entusiasmado com esse personagem também e impressionantemente disposto para alguém com 80 anos de idade. Quer dizer, ele tá num clima, né, no clima indiana, num clima que é de despedida e ao mesmo tempo vigoroso. Ele, para mim, é o que faz o filme ser de longe assistível e perfeitamente funcional, enquanto a Phoebe Waller-Bridge e outros personagens do filme, para mim, estão em tons diferentes. Ela num tom anos 2020, Mads Mikkelsen num tom não aguento mais ver esse cara interpretando nazista. Gosto sim de alguns coadjuvantes, de algumas participações menores no filme. Eu acho que, repito, o James Mangold tem um traquejo legal para determinadas sequências de ação, principalmente no miolo do filme, né? A parte do segundo ato dele, o longo segundo ato, é bastante funcional, é equilibrado. Tem uma sequência que envolve o Antônio Bandeiras, uma participação especial do Antônio Bandeiras, que envolve um mergulho que para mim é completamente descartável. É um desses momentos que parece de um outro filme qualquer, sei lá, parece uma cena de Mega Tubarão aqui no meio do filme. Visualmente não é uma cena interessante, dramaticamente não é interessante, sensorialmente não é interessante e soa deslocada, assim como o Bandeiras soa completamente deslocado. E o começo e o fim do filme também são problemas, na minha opinião. Ele começa com uma sequência super escura, até funcional na ação em si, mas não é bonita de se assistir. E a sequência final é o oposto, é uma sequência muito clara, mas com uso de chroma key feioso. Não é feioso por ser artificial, mas é feioso por ser meio mal acabado, meio mal iluminado mesmo. É um tipo de coisa que me lembra muito filmes da Marvel dos últimos anos. Então, acho que o filme tem qualidades, acho que ele tem um vigor legal, acho que ele tem um ritmo legal, graças a esse traquejo do James Mangold, sim, ocasionalmente ao carisma também da Phoebe Waller-Bridge, e principalmente ao comprometimento e ao carisma, ao valor inestimável que o Harrison Ford já doou a série inteira até aqui e que aqui está no auge, para mim, um dos melhores trabalhos da carreira dele desde os primeiros filmes.
Harrison Ford é o que faz com que Indiana Jones 5, em última análise, seja um filme ok, seja um filme funcional a despeito de todos esses problemas. É por isso então que na minha cotação, Indiana Jones e a Relíquia do Destino fica com 3 estrelas. E é isso, espero que vocês tenham curtido essa crítica, pessoal. Quem curtiu, mais uma vez, comente aqui embaixo o que você achou do Indiana Jones 5, o que você acha dos filmes anteriores, qual deles é mais importante na sua vida e como é que você acha que esse fica no ranking na comparação com os demais. Um grande abraço para todos, até a próxima, tchau, tchau.